Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 16 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O evangelho de hoje, o evangelho de João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, e aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que possui 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamaram: Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. O texto de hoje é o texto da multiplicação dos pães pela visão joanina. E aqui há uns aspectos extremamente interessantes, como podemos ver. Uma grande multidão seguia Jesus. Por quê? Pelos sinais. Aqui é um grande problema. Não seguiam Jesus pela sua proposta, seguiam Jesus pelos sinais. Tanto que no final, depois da multiplicação, o que acontece? Jesus percebe que querem proclamá-lo rei. Por quê? Porque ele deu pão à vontade para aquele povo todo. É visto como o profeta, com P maiúsculo, aquele que era esperado para a chegada do Messias, o reino messiânico. Então, o que eles queriam? Pão à vontade. Tanto que na sequência do texto, eles vão atrás de Jesus, Jesus justamente os recrimina por isso. Vós viestes atrás de mim porque vistes sinais e comestes pão à vontade. Eles querem tornar Jesus rei para não precisar trabalhar, porque eles vão ter pão à vontade. Texto também simbólico: 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2, 7. Número da perfeição. A perfeição se dá a partir do momento em que eu coloco o que eu tenho, o pouco que eu tenho, 5 pães e 2 peixes, junto com o restante que o outro também apresenta, que os outros apresentam. Então, o que acontece? O segredo, o milagre, está na partilha. Se cada um partilhar do pouco que tem, não falta nada a ninguém. Essa é a mensagem de fundo do texto da multiplicação dos pães. O menino oferece daquilo que ele tem, 5 pães e 2 peixes. E daquilo que ele oferece, ou seja, da generosidade dele, do pouco que ele oferece, consegue se alimentar todos os outros. Então, volto a reprisar. Se cada um coloca um pouquinho daquilo que tem, não falta nada a ninguém. Todos sairão satisfeitos. Outro aspecto, o Jesus de João é um Jesus que sabe tudo. O texto fala o seguinte: ele colocou-lo à prova, quem? André, porque ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer. É um Jesus místico, o Jesus que nos é apresentado no Evangelho de João. Como eu falei, a mensagem de hoje, a mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo da Páscoa, é de justamente
o aspecto da partilha. Temos que partilhar o pouco que temos, porque se fizermos isso, ninguém passará necessidade. Não podemos apegar ao que temos, porque são coisas transitórias. Temos que nos apegar à vida eterna, porque a nossa vida neste mundo um dia acaba. O que fica é a passagem para a vida eterna, e esta passagem eu só irei conquistá-la se eu viver o Evangelho em plenitude, aderindo à fé em Jesus e vivendo o mandamento do amor, que justamente nos chama a nós nos desapegarmos a nós mesmos e vivermos também para os nossos irmãos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!